Bem, eu estou gravando esse vídeo porque eu assisti um vídeo em um canal chamado Teologia Reversa. Eu estou gostando de ver os vídeos deste canal. Teologia Reversa é um canal de ateus. Aliás, o dono do canal é ateu e ele fala sobre ateísmo. E teologia reversa, que seria contra-apologética. Eu acho que eu nunca tinha escutado esse termo antes, teologia reversa. Primeira vez que bem, não sei se é a primeira, acho que é a primeira vez que eu escuto esse texto e esse termo. E ele desenvolveu um vídeo para provar que Deus não existe. Ele chama o argumento que ele está desenvolvendo, o argumento da solidão de Deus, o argumento da carência divina. Solidão divina, carência divina são os dois nomes do mesmo argumento. E ele pede até, ele diz que esse argumento está sendo desenvolvido e pede ajuda, até para as pessoas comentarem, e para ajudar ele a desenvolver melhor o argumento. Bem, eu vou fazer esse vídeo, talvez até poderia servir para ele, para alguma coisa, para ajudar a desenvolver o argumento, mas para falar a verdade, eu creio que ele nunca nem vai assistir esse vídeo que eu estou fazendo, porque na internet tem tanto vídeo para ver, como é que vai achar esse vídeo lá no meio? E eu também não sou muito desse meio da internet. No YouTube, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube, mas fazer vídeo, eu comecei a fazer vídeo tem pouco tempo, e esses vídeos estão servindo mais para organizar minhas ideias antes de escrevê-las para um trabalho que eu estou fazendo. Mas isso aí não vem ao caso. Então, vamos tratar do argumento do sujeito, para provar que Deus não existe. Ele começa pegando a definição de Deus de Tomás de Aquino. Deus é ato puro. O que significa ato puro? Significa que Deus é pleno. Ele até usa um exemplo do copo. Se você enche o copo de água, o copo está pleno, o copo está cheio. Se você coloca mais água, vai derramar, porque ele já está pleno. Então, que Deus seria a suprema plenitude, ou seja, não falta nada em Deus. Se alguém encontrar alguma coisa que falta em Deus, então ele não é pleno. Aí não seria Deus. O argumento é esse. Aí ele mostra, então, a primeira premissa, Deus, para ser Deus, tem que ser pleno. Segunda, Deus cria o universo. Por que ele sentiu essa vontade de criar o universo? Porque faltava alguma coisa nele. Deus também cria os seres humanos e pede a adoração dos seres humanos. Então, de certa forma, faltava em Deus esse desejo de ser adorado. E se existe em Deus algo que falta, existe uma falta em Deus, então ele não é pleno. Não sendo pleno, não seria Deus. Porque Deus, aí, nesse caso, não seria o fundamento do universo. Não sei se minha explicação ficou clara. Se não ficou, olha o vídeo dele, eu vou colocar o vídeo dele na descrição, que ele explica isso aí. Aí aqui tem alguns pequenos problemas, antes de entrar no argumento propriamente dito. Primeiro, falar que Deus é ato puro é uma definição do Tomás de Aquino, mas não é a única. A tradição agostiniana vai dizer que Deus é a suprema essência. A suprema essência é diferente de dizer que Deus é ato puro. Os fideístas, e tem toda uma corrente fideísta dentro do protestantismo, do luteranismo principalmente, vai dizer que nem tem como definir Deus. Então, definir Deus como ato puro está errado. E os teólogos modernos e pós-modernos usam outro tipo de filosofia para falar de Deus. Então, quando alguém diz Deus é ato puro,
eu até acredito que Tomás de Aquino está certo, né? Mas a gente tem que reconhecer que existem outras concepções do divino. Essa aí só serve para Deus como sendo ato puro, ou seja, Deus é pleno. Então essa é a primeira observação. O sujeito se provou que Deus não existe, provou que Deus não é o Deus conforme a filosofia e teologia de Tomás de Aquino. Só isso que ele provou. Se ele provou alguma coisa, vocês vão ver que ele não provou isso, não. Depois ele diz que Deus não sendo pleno, então existe um fundamento metafísico anterior a Deus. E se existe um fundamento metafísico anterior a Deus, Deus não é o princípio de todas as coisas, então por isso não é Deus. Isso aí não faz o menor sentido, porque falar que Deus é o fundamento do universo, isso é uma convenção linguística. O sujeito acha o fundamento do universo, fala, o fundamento do universo eu vou chamar de Deus. Bem, é mais do que uma convenção linguística, mas começa como uma convenção linguística. Se você encontra um Deus que não é fundamento do universo, então esse Deus você joga fora, e o fundamento do universo você passa a chamar de Deus. O que o ateu está fazendo é o seguinte, não quero chamar o fundamento do universo de Deus. É isso que ele está fazendo. Então, na hora que vai conversar com um muçulmano, com um judeu, ou com um cristão, avisa logo de cara. Aquilo que vocês chamam de Deus, que é o fundamento do universo, eu chamo de outra coisa. O que eu estou chamando de Deus não sei exatamente o que. Porque aí já fica esclarecido. Para o judeu, para o cristão e para o muçulmano, já fica esclarecido. Esse ateu acredita em Deus, só que não, ou seja, acredita no fundamento do universo, que é Deus. Só que ele não quer chamar Deus de Deus, ele não quer chamar o fundamento do universo de Deus. Bem, fazer o quê, né? A pessoa pode mudar o significado dos termos. Eu não sei se convém, né? Por exemplo, todo mundo chama a mesa de mesa e a cadeira de cadeira. Eu vou chegar agora, não. Para mim, agora a mesa vai ser chamada de árvore e a cadeira vai ser chamada de lápis. E é assim que eu vou conversar. Isso vai causar muitos desentendimentos. Então é melhor dar o nome certo para a coisa, né? Deus é o fundamento do universo. Agora, entrando no argumento propriamente dito, Deus, de fato, de acordo com Tomás de Aquino, e creio eu, de acordo com a realidade, Deus é pleno, Deus é onipotente. O que significa onipotente? Oni quer dizer todas, ou todos, né? Potente é possibilidades. Em Deus existem todas as possibilidades. Existe a possibilidade de criar o universo? Existe. Como que a gente sabe que o universo está aí? Então, existe a possibilidade de existir um universo. Se existe essa possibilidade, então essa possibilidade está em Deus, porque nele estão todas as possibilidades. Isso não significa que ele vá efetivar todas as possibilidades, né? Bem, então a possibilidade de criar o universo existe. Agora, por que Deus criou o universo? É porque ele estava sentindo falta de alguma coisa? Isso aí eu nunca vi em lugar nenhum. A Bíblia pode ter a sua linguagem figurada, etc., mas até onde eu sei, né, o ser humano, Deus pede o ser humano para adorá-lo, porque adorar a Deus faz bem para o ser humano. Não faz bem para Deus, não, faz bem para o ser humano. É como se o sol estivesse falando com as pessoas que estão embaixo da luz do sol, falando assim, oh, gente, fica um pouco na sombra aí, senão vocês vão ter câncer de pele. Então isso não significa que o sol está querendo
que é necessário para o sol que as pessoas fiquem um tempo na sombra, né? Isso não, para o sol não faz a menor diferença. A pessoa fica na luz do sol, fica na sombra, se tem câncer de pele ou se deixa de ter, isso não faz diferença. O sol está lá do mesmo jeito. Da mesma forma, Deus está lá do mesmo jeito. Se a gente não obedece a Deus, não adora a Deus, o problema é nosso. Deus não tem problema nenhum com isso, não. Deus, se não quisesse criar o mundo, ele não criava, não ia fazer a menor falta. E se não tivesse pessoas para adorar a Deus, também não teria a menor falta. Para Deus não tem a menor falta, porque Deus, de fato, em Deus não tem falta nenhuma. Agora, por que ele criou o universo? A resposta cristã, ele criou porque quis, né? Por amor. Não é porque estava faltando alguma coisa dele, não. Estava sobrando, né? E aí tem um tema teológico um pouco complexo, que Deus se esvaziou de sua glória para, a partir desse vazio criado por ele criar o universo. Mas para que criou o universo? Para transmitir amor para as suas criaturas. Ele tinha necessidade disso? Não tinha necessidade nenhuma disso. Ele quis fazer isso por amor. Seja lá o que a palavra amor signifique, né? Mas é usado de formas tão diferentes nos dias atuais, que fica meio difícil. Mas citando Tomás de Aquino chama de amor desejo de eternidade do objeto amado. Se você quer que um objeto seja eterno, então você ama aquele objeto. Se Deus quer que os seres humanos se tornem eternos, é porque Deus ama os seres humanos. Então, Deus criou o universo para manifestar o seu amor. Ele tinha necessidade disso? Não tinha. Pegando a metáfora do copo, né? O copo está cheio, só começou a derramar. A água, você continua enchendo o copo, vai derramando. Isso que vai derramando é o mundo, né? Essa metáfora é hindu, se não me engano, Plotino usou ela também. O cristianismo tem que tomar cuidado com essa metáfora, porque essa metáfora leva à ideia de que o mundo é uma continuidade de Deus. Não é assim. No caso do cristianismo, tem uma ruptura, né? Deus cria o mundo. O mundo não é um apêndice de Deus, não é o poder de Deus, não é a plenitude de Deus entornando, né? Nada disso não. Ele cria o mundo a partir do nada, mas como Deus é tudo, em que lugar está o nada? Bem, está nele mesmo, ele se esvazia. Se não me engano, que é nozes em grego, né? Ele se será que é kenosis mesmo? Bem, deixa o grego para lá. Né? Ele se esvazia, e desse vazio ele cria o mundo. Cria por quê? Porque ele ama. Ele precisa de criar um mundo? Não precisa. Agora, esse erro aí é bem crasso, achar que Deus criou o mundo porque precisava de criar o mundo, e achar que Deus pede a adoração das pessoas porque ele está sentindo falta disso. Isso aí é um erro grave na teologia. Lembrando que a Bíblia é um texto que é considerado sagrado, mas que há vários tipos de textos na Bíblia que devem ser textos interpretados de maneira diferente. Então, não pode confundir a Bíblia como sendo um tratado de teologia. Aquilo que está escrito nela tem que ser avaliado de uma forma com o instrumental da filosofia grega. Aquilo que está escrito na Bíblia foi interpretado de uma forma específica, né? Então a Bíblia não, apesar de ser usada para fazer teologia, não dá para usar passagens literais, igual o ateu chegou a falar. Citou vários termos bíblicos, mas se não, eu escutei ele citando os pedaços da Bíblia, em lugar nenhum mostra que Deus está precisando de ser adorado. Só está falando que Deus está falando o seguinte: ó, se você não me adorar, eu vou te matar, eu vou te prejudicar. E é isso mesmo. O ser humano, a felicidade humana é adorar a Deus. Se ele não adorar a Deus, ele vai ficar fudido mesmo. Deus só está avisando, não é que Deus vai lá castigar o cara, não. Deus só está avisando: ó, você parar de me adorar, você vai ficar fudido.
É isso que está acontecendo. Ele fica fudido, não é porque Deus amaldiçoou ele, não. Até que o escritor bíblico pode escrever lá, aí Deus não amaldiçoou o cara. Não, não, não é bem isso, não, né? Não amaldiçoou, não. É que a pessoa que que não tem Deus por sua finalidade, ela acaba se machucando, algo desse tipo. Depois eu posso desenvolver isso melhor. Então, creio que é isso. Então, o seguinte, Deus é pleno, né? Então, a premissa, Deus é pleno. Se é pleno, não falta nada nele. Se não falta nada dele, e ele criou o mundo. Se ele criou o mundo é porque ele sentiu necessidade de criar alguma coisa. Se ele sentiu necessidade de criar alguma coisa, então ele não é pleno. Então, aí chegamos a uma contradição, e, portanto, contradição, para quem estuda lógica, deve saber, lugar de contradição é o lixo. Então, o argumento seria esse, mas está todo errado. Primeiro, Deus é pleno, sim, está certo. Pelo menos nas concepções que seguem Tomás de Aquino. É bom lembrar que o Karl Barth, que é um dos maiores teólogos do século XX, talvez o maior teólogo do século XX, um teólogo luterano, ele não tinha esse conceito de Deus como ser ato puro, não. Ele achava esse negócio de Tomás de Aquino, ele achava um pavor. Se bem que o Emil Brunner, que também é um teólogo protestante, ele diz que no final da vida o Karl Barth relativizou essa questão. Ele não usava a analogia do ser, como Tomás de Aquino, mas usava a analogia de Deus. Mas ele relativizou a questão, não sei exatamente, também não vem ao caso porque o Karl Barth pensava, mas só vem ao caso aqui dizer o seguinte, né? Que se atacam a concepção de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino de Deus, tem outras, né? O Karl Barth não seria nem um pouco afetado se esse argumento estivesse certo, mas o argumento está errado. Primeiro, Deus é pleno? É. Segundo, ele sentiu necessidade de criar o mundo? Não. Terceiro, ele se sentia sozinho? Não. Quarto, ele sente necessidade de ser adorado pelos homens? Não. Cinco, para que ele cria o universo e cria os homens? É porque está sentindo falta? Não, pelo contrário. É por superabundância de amor. Ele se esvazia no seu amor e desse vazio constrói o universo. Ele precisava fazer isso? Não. Ele precisa da adoração humana? Não. Ele precisa desse universo? Não. Ele não precisa de nada disso. Ele é pleno. Então Deus é pleno mesmo. E esse argumento da solidão de Deus e etc., não vai por esse caminho, não, porque não vai por esse caminho, não. É melhor. Bem, se você conseguir acertar esse argumento, você vai colocar em xeque uma concepção de Deus. Grande merda. Aliás, esse Deus que você fala que necessita do mundo, eu sou cristão, sou católico. Esse Deus que você está dizendo que precisa criar o mundo, precisa de adoração humana. Bem, eu também não acredito nesse Deus, não. Eu acredito que Deus é pleno, mas não precisa dessas coisas, não. Então esse argumento é fraquinho, viu? Muito fraquinho. Eu acho que eu vou pensar um pouco nele, continuar pensando se tem salvação, mas não, acho que não tem salvação, não. E no final, esqueci seu nome, o nome do ator, eu esqueci. Teve um outro vídeo aí que eu lembrei, mas agora eu esqueci. Mas ele sabe quem é. Mas depois você chega à conclusão que há substrato. Deus não existe, mas existe um substrato metafísico anterior a Deus, que é o fundamento do universo. Bem, por definição linguística, Deus é o fundamento do universo. Então você, sem querer, acaba provando a existência de Deus. Só que você diz o seguinte: não quero chamar o fundamento do universo, que é Deus, eu não quero chamar mais de Deus, quero chamar de outro nome. Você não falou qual o nome. Mas é isso. Se me ocorrer alguma ideia interessante aqui a respeito desse argumento, eu falo, mas o argumento é fraco, viu? Muito fraco. Muito fraco. Tu vai ter que incrementar ele muito.
Então é isso.